Bem-vindo, Jorge Folena, bem-vindo ao Giro das 11, meu querido Jorge Folena. Vamos começar aqui, primeiro receber você com todo carinho, dizer que daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários, em grande medida sobre a crise dramática, né, e as tensões no Oriente Médio. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobretudo, Folena, sobre o bombardeio do hospital ontem, que vitimou 500 pessoas, e o fato de o governo israelense negar isso, tentar terceirizar essa responsabilidade. Como é que você está vendo esse conflito? Como é que você está sentindo esse momento do mundo? Jorge Folena. Conde, boa tarde que está nos assistindo. Conde, olha, eu tô desde a semana passada, nós já falamos sobre isso, eu vejo isso com muita tristeza, tudo que está acontecendo, mas é um reflexo, né, de uma sociedade, né, cada vez mais tomada pela concentração de capital. Ou seja, né, é um cinismo permanente, né, das classes dominantes do mundo, né, em relação a tudo que está acontecendo. Então, esse bombardeio que aconteceu ontem, covarde, terrorista, contra uma unidade hospitalar na faixa de Gaza, né, é a demonstração, né, do que tem de mais perverso no mundo hoje. E esse reflexo vai por todos os cantos. Aqui no Brasil a gente sente isso com as ações, né, fascistas, né, dos bolsonaristas. Então, esse atentado de ontem, necessariamente, deixa muito claro, né, que as autoridades do Estado de Israel deverão ser responsabilizadas severamente. Até podemos dar a eles o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas o que aconteceu, né, não é só agora. Tudo que tem acontecido não justifica, tá, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E eles têm feito isso de uma forma permanente, Conde. Então, não é de agora. Você veja, fonte de água potável, se colocar concretar a fonte de água, impedir, né, o deslocamento das pessoas, impedir acesso à alimentação. Ou seja, eles estão praticando, essa classe dirigente do Estado de Israel está praticando com relação aos palestinos e a Gaza e a Cisjordânia, né, o que eles têm praticado exatamente são atos atentatórios, né, à dignidade humana, à humanidade. Estão praticando, né, tudo aquilo que se colocou no passado em relação que o nazifascismo praticou com relação aos judeus, eles estão praticando agora com relação aos povos, né, aos árabes e, particularmente, a Palestina. E aí, Conde, eu quero só destacar um ponto para concluir essa passagem, para dizer o seguinte, que esse estado de promovido, né, por Israel, pela classe dirigente de Israel, tá, é nada mais, nada menos do que um acordo que eles têm, né, estão sendo favorecidos por uma ação dos Estados Unidos. E aí me preocupa muito, porque eles estão tomando as terras. A questão é muito clara. Infelizmente, diante dessa situação trágica, que já vinha há 75 anos, mas agora, diante da ação do Hamas e diante da contra-reação terrorista, vamos colocar o seguinte: tanto os Estados Unidos da América do Norte, como o seu braço em Israel, braço armado, terrorista, estão perdendo essa batalha para a humanidade, porque as pessoas estão tomando conhecimento de fato que tem ocorrido e que nós estamos diante de um grande estado de injustiça, porque estão tomando as terras dos palestinos. E não vai ficar só na Palestina. Eles vão invadir os outros estados também. Daí a preocupação da Síria, daí a preocupação do Líbano, daí a preocupação do Egito e de todos os estados do Oriente Médio. E o que me perturba muito, me deixa muito assim desassossegado, é a falta de respeito, de tranquilidade dessas classes dirigentes, porque eles são racistas, preconceituosos, porque se referiram aos palestinos como animais. Isso partiu de autoridades do Estado de Israel,
do governo do Estado de Israel. Eles tratam essas pessoas da Palestina com total desprezo, então, com total crueldade. Então, nós estamos, de fato, diante de uma situação de genocídio muito bem demonstrada. E aí, agora é isso, nós não podemos mais nos calar. A ação, né, a ONU não tem representado nada. E o direito internacional, peço licença, meus colegas professores de direito internacional público, para dizer que esse direito internacional não existe. Infelizmente, não existe. Porque é o direito do poderoso que massacra os oprimidos do mundo. Tá aí Jorge Folena dando esse preâmbulo aqui para o nosso papo. Aliás, deixa eu atualizar vocês de algumas situações. A resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU acaba de ser rejeitada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou. E olha que a gente acompanhou aqui como o Brasil foi habilidoso, paciente em redigir um texto que desse para os Estados Unidos assinar, né? Que os Estados Unidos não vetasse, né? O Brasil foi muito... Agora, os Estados Unidos também não querem protagonismo do Brasil, né? Eles sempre fizeram isso, vão continuar fazendo, vetaram a resolução que poderia abrir um corredor humanitário ali no sul da faixa de Gaza, e agora esse corredor humanitário vai ser apresentado, quer dizer, eles são ciumentos, né? Não queriam que o corredor humanitário fosse apresentado via ONU. Bibi e Biden, o Netanyahu e o Biden. Bibi é muito fofo para o Netanyahu, que é um verdadeiro, né, genocida, né? Bibi não combina com ele. Eles vão apresentar, me parece que já até falaram sobre essa possibilidade do resgate de estrangeiros que estejam em Gaza nesse momento. Folena, vou pedir licença para você trazer aqui comentários do nosso público. Hussein Brasil e Estados Unidos desonram palavra, bloqueando de novo 6 bilhões. Ele diz, os migrantes dos assentamentos deveriam voltar para seus países patrocinados pelos mesmos grupos que os levaram lá e as casas deles dadas a palestinos. Paulo P. está lembrando aqui o nome desse primeiro-ministro britânico que o Arbex citou aqui, né? Henry Campbell Bannerman. Interessantíssima a história do Arbex, dizendo que enfim, esse enclave no mundo árabe, né, e muçulmano feito pelo Ocidente já estava pensada muito antes da Primeira Guerra Mundial, 1907. Marina da Silva, abraço, Conde Arbex, gosto de vocês juntos, pão, queijo, queijo. Excelente análise de geopolítica, Arbex, ataque à globalização por outras vias. Belo Horizonte, Paulo Costa, como é o nome do autor do relatório? Está aqui no bate-papo, você pode consultar ali, Paulo. Hussein Brasil, haverá outra maior nesse domingo às 10 horas em São Paulo, manifestação pró-Palestina. Lira ameaça a nossa democracia todas as semanas. Daqui a pouco eu continuo aqui no bate-papo. Folena, acho que podíamos falar mais um pequeno bloco sobre a Palestina, porque, enfim, é o tema que está nos tomando aqui, inclusive porque atinge a nossa humanidade, né? A gente vê o genocídio de um povo ao vivo e a cores, quem que pode suportar isso, né? Nós vimos há pouco tempo o Brasil sendo vítima de um genocídio na pandemia, a gente viu povos indígenas sendo vítimas de genocídio aqui no Brasil, e a gente reverter democraticamente essas questões. Qual a perspectiva do povo palestino na sua vivência, né, com as pessoas que você conversa? O que você espera, né, para esse processo que se desenrola nesse momento de muita violência e que pode mobilizar Irã, né, Arábia Saudita, Jordânia, como você também apontou aqui há pouco tempo. Folena. Conde, olha, a situação do povo palestino é bem parecida com a situação dos povos indígenas no Brasil. Diria isso. Porque nós estamos diante de... Né, lá é muito mais grave ainda, né, como aqui também, mas é uma expropriação e uma eliminação total, nenhum respeito internacional. Quer dizer, esse mundo dito ocidental, cristão, vamos colocar assim, né, ele não tem respeitado, né, a dignidade, a autodeterminação dos palestinos e nem dos árabes. E aí, Conde, eu quero pedir licença para voltar àquela questão que você levantou agora do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU da proposta do Brasil. Quero destacar uma passagem que tem a ver com essa questão, que é exatamente, quer dizer,
eu estou pegando aqui uma citação do Andrea Zocchi, que é um filósofo italiano, que ele diz o seguinte: uma condição de guerra permanente é um desejo fundamental para as elites mundiais. Ou seja, os Estados Unidos veta porque ele necessita de um estado permanente de guerra. E por que digo isso? Isso vale para o mundo inteiro. Nós acabamos de assistir agora, estamos assistindo, o que eles apresentaram contra a Rússia para a Ucrânia, numa guerra da OTAN, da qual os Estados Unidos e os países europeus usam a Ucrânia contra a Rússia, as regras que eles questionaram com relação à postura russa de se defender contra a OTAN e contra, né, os povos, os cidadãos, né, russos que estavam naquela parte da Ucrânia, eles dizem que a Rússia estava errada. E agora eles fazem completamente o oposto com relação a Israel. Eles permitem a invasão de Israel, eles não querem reconhecer o Estado da Palestina e patrocinam assassinatos de crianças, mulheres, idosos e de civis indefesos. Então, quer dizer, essas pessoas são contraditórias e eles precisam, exatamente, é o cinismo. Semana passada aqui contigo, usei mais de 10 vezes essa expressão, cinismo da classe dominante mundial. E me refiro particularmente aos Estados Unidos da América do Norte, que é uma sociedade, um Estado dominante, decadente. E eles precisam da guerra. E aí vem, Conde, a questão da concentração cada vez maior da riqueza. Essa concentração absurda da riqueza, ela vai permitir um estado de injustiça por todos os cantos do mundo. E os povos do mundo estão se levantando contra isso. Não dá para viver num estado de injustiça. Um estado que você não possa ter o direito de prosperar, de ter felicidade, de poder se desenvolver. O que nós pedimos aqui no Brasil com relação à classe dominante brasileira, nós também queremos para todos os povos do mundo. Então, Conde, como manter esse estado de injustiça permanente decorrente dessa concentração brutal de capital? É manter um estado de guerra permanente. É fazendo um estado de direito, como diz o Zocchi, né, um estado de direito militar. Então, esse é o debate hoje no mundo. Esse é o grande debate. É isso que nós estamos enfrentando. E nesse enfrentamento, né, os povos do mundo, no qual o governo brasileiro atualmente tem se aliado, e o Brasil, isso está dentro do princípio constitucional brasileiro, de busca da paz, da autodeterminação dos povos, do desenvolvimento, da independência, nós estamos tentando buscar um novo caminho, que não é esse caminho que os Estados Unidos da América do Norte têm proposto para a humanidade. Esse modelo que os Estados Unidos e que o Estado de Israel têm atuado naquela região do Oriente Médio é um modelo fracassado. Esse modelo não deu certo. Mas para se sustentar, né, para essas classes dominantes se manterem nas suas posições, eles vão ter que nos reprimir o tempo inteiro. Daí, usar os instrumentos que têm. A mentira, a fake news, que já está na moda essa palavra, a mentira utilizando exatamente as redes sociais nas quais eles controlam, as empresas, né, dessa classe dominante controla. Então, tudo isso faz parte de um projeto que eu tenho falado contigo aqui toda semana, de um projeto, né, de repressão, de opressão, e que necessariamente não passa por dentro da ordem democrática essa que eles apresentam. Aí eu volto a destacar, quando o presidente Lula, há alguns meses, disse que a democracia era relativa, foi exatamente isso que ele estava se referindo. Ou seja, não dar oportunidades para os demais, não reconhecer um ser humano como um outro, ou então maltratá-lo e dizer que ele é animal, ou então fazer um estado de sanção coletiva, como Israel está fazendo agora, isso é injustificável, isso não se sustenta. Ou seja, os povos do mundo vão se insurgir. Não adianta os grandes meios de comunicação controlados por eles mentir, dizer que não fomos nós que jogamos a bomba. Isso é facilmente apurado, Conde. Sabe-se de qual é a bomba, de quem tem esse armamento. Então, quer dizer, uma desculpa, né, que não tem base. Isso que levou todos os chefes de Estado dos países
relativamente sérios, que estão se insurgindo contra esse domínio, a se posicionar claramente até os países, até os países árabes que têm, enfim, as suas teocracias, as suas ditaduras, como o Catar, como, enfim, outros países ali da região, Jordânia, né? Eles foram obrigados a prestar solidariedade, né? Eles, os chefes de Estado ali, né? Ao povo palestino. Não deu para disfarçar. Quer dizer, na Jordânia, você deve ter visto que a população destruiu a embaixada de Israel na Jordânia. É um recado para o príncipe ali, para ele tomar posição nessa situação. E as manifestações pró-Palestina no mundo todo só crescem, só fazem crescer. Tem uma nota aqui de última hora chegando aqui para a gente, de que o Biden pediu para Israel que evite erros como o que os Estados Unidos cometeram após o 11 de setembro. Eu acho que isso é uma digamos, uma divulgação, uma informação que é nuvem de fumaça. De qualquer maneira, eu quero perguntar para o Folena qual a simbologia de o presidente dos Estados Unidos visitar Israel nesse momento, tirar foto cumprimentando o genocida Netanyahu, e tudo ficar por isso mesmo. Alguns analistas me disseram que o Netanyahu está fora de controle e que o Biden não pode deixar que isso aconteça em função das eleições que ele vai enfrentar nos Estados Unidos daqui a pouco, e que não vai ser fácil para ele, porque o Trump já lidera essas eleições já faz tempo. Meu querido Folena, uma análise breve sobre isso, para depois a gente falar da CPMI e terminar. Quando ele foi lá prestar contas a seus patrocinadores, os sionistas nos Estados Unidos da América do Norte, particularmente em Nova York, que o patrocina o seu partido, patrocina tudo isso, e patrocina também o Estado de Israel. Ele foi lá para prestar solidariedade para quem o patrocina, mas isso é contra. O povo americano não vai entender isso. Ninguém, Conde, qualquer pessoa com o mínimo de razão, foi o que eu te falei, essa disputa terrorista está possibilitando que a humanidade venha conhecer a causa palestina. O Hamas atingiu o resultado dele. Chamou o mundo para o problema. E aí a resposta que veio foi 3, 4 vezes muito pior. Então é dente por dente, olho por olho. Isso é inconcebível. Inconcebível num Estado contemporâneo que nós estamos. E essa gente fala em democracia. Vai dizer que Israel é a maior democracia do Oriente Médio. Ou seja, não respeitar, tratar o ser humano como animal. Então, o presidente dos Estados Unidos foi lá, para te responder muito rapidamente, foi lá prestar contas a quem patrocina o seu governo, o seu partido. E da mesma forma, iria também o presidente, se fosse o Trump, do Partido Republicano, porque ele também iria lá. Nós estamos falando de uma classe dominante americana que patrocina esse Estado terrorista, e quero colocar para as pessoas poderem compreender. Expropriatório das terras do povo palestino. E daí a preocupação dos outros países da região árabe, porque eles também, essa sanha não vai parar na Palestina, eles vão passar para o Egito, vão passar para a Síria, vão passar para o Líbano, vão invadindo, tomar a Arábia Saudita. Então, ou eles se defendem e dão um basta nisso, ou não vai ter saída. Não vai ter saída. Infelizmente, Conde, eu prego a paz. A Constituição do nosso país prega a paz, mas os Estados Unidos da América do Norte e o Estado de Israel, a classe dominante do Estado de Israel, não defende a paz. Desde o início da fundação, desde 48, Israel vem expropriando as terras dos palestinos. É a mesma coisa que o Bolsonaro possibilitou aqui no Brasil com relação aos povos indígenas. Avançou na expropriação das terras indígenas. Os assentamentos da Cisjordânia, desculpa te interromper, mas os assentamentos, agora me deu aqui um flash, né? Os assentamentos na Cisjordânia são equivalentes aos garimpeiros, né? No território Yanomami. Claro que assentamento, o cara vai lá plantar, bonitinho e tudo mais, mas simbolicamente e, digamos, do ponto de vista da soberania de um povo, é equivalente ao que o garimpo fez no território Yanomami. Usando arma e matando as pessoas. Desculpa? Usando arma
e matando as pessoas. Exatamente. Isso não justifica. Então, a ação do Biden, dos governos americanos e dos governos de Israel, todos foram sempre contra a humanidade. Eles nunca defenderam as pessoas e nunca defenderam a paz. Eles é que estão no caminho errado. Nós estamos defendendo a paz. Estamos defendendo a justiça. A justiça, que é o direito de todos poderem prosperar, de todos terem uma vida minimamente digna, e não viver... Não ficar só no discurso e passar para a prática também de tudo isso. O Hussein está dizendo aqui, CPMI, vamos ver do que é feita a PGR temporária, da doutora Eliseta, né, que está no papel de PGR nesse momento, interina. ONU 12 sim, 2 abstenções e veto dos Estados Unidos. Otília resistir é preciso, espada de São Jorge não pode ficar em cantos. Eu já tinha lido isso, por que eu estou lendo de novo? É porque eu coloquei aqui no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Rinalda Tenório. Perguntaram para a senadora Damari se o tio pastor dela está preso, pois foi pego com 290 quilos de droga num avião da Igreja Evangélica Quadrangular. Nossa, nem lembrava mais disso, né? Pior que tem tudo isso ainda no Brasil. Ô, Folena, nós temos aqui 2 minutinhos, tem uma nota aqui para você comentar. Os generais, né, não gostaram do indiciamento, viu? A Malu Gaspar, que é jornalista do Globo, que é oficialmente, né, que planta as notícias que os militares querem, né? Ela está plantando a seguinte notícia: os generais ficaram irritados. Eles não têm que ficar irritados coisa nenhuma, eles têm que cumprir agora a sequência dos fatos. Fala pra gente, Folena. Vou falar bem rápido, Conde. Olha, eu botei no meu Twitter ontem sobre isso. O relatório é muito bom, bem fundamentado, não é achismo, ele está baseado em provas, não é mera convicção. Então, a relatora teve o cuidado de cada um dos indiciados ela apontar os documentos, apontar os fatos. Então, é um documento jurídico, político e um documento histórico. Histórico porque, alguns dias atrás, aqui contigo, nós comentamos, é a primeira oportunidade de nós iniciarmos uma justiça de transição. E é a primeira vez que uma instituição pública brasileira coloca como indiciados generais e um ex-presidente que foi militar do Exército Brasileiro, oficiais generais da ativa e da reserva, e que defendiam tinham como princípio básico a defesa da última ditadura, e que eles trouxeram para o governo passado. Então, Conde, é uma oportunidade histórica que o Brasil está tendo, por meio da CPMI do 8 de janeiro, de iniciarmos uma justiça de transição que não fizemos. Exatamente. Não temos como responsabilizar mais aquelas pessoas, porque muitos até morreram. Mas é a hora de buscar tudo de errado que teve, e esses do presente, como o Heleno, que é o fantasma da ditadura que ainda vaga pelas ruas do Brasil, venha perder o seu posto de general. Ele e todos esses que foram indiciados, não apenas virem a responder criminalmente, mas também virem a responder posteriormente, perdendo o posto e a todas as honrarias que foi conferidas a eles como autoridade, como generais do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Então, é uma oportunidade única que o país está tendo. E parabéns à CPI como um todo, porque o Bolsonaro e a sua turma quis fazer essa CPI com o objetivo, né, para tentar atrapalhar o presidente Lula, mas deu no que deu. Nos possibilitou agora eu poder estar aqui dizendo a você: estamos iniciando um processo de justiça de transição no Brasil. Demonstrou a força, né, dos deputados, senadores progressistas, né, e do governo também, de uma certa maneira, e da verdade que vai prevalecendo nesses últimos tempos aqui no Brasil. Jorge Folena, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui essa edição super especial do Giro das 11. Obrigado à TVT, obrigado aqui a TV 247, evidentemente a origem da nossa transmissão. Continuem na nossa programação, porque nós vamos complementar aqui com muitas informações ao longo do dia, nessa crise no Oriente Médio e nas questões da repercussão também do relatório, né, da leitura do relatório da CPMI dos atos golpistas. Obrigado a todos, até amanhã, estaremos de volta amanhã pontualmente às 11 horas. Folena, super abraço, querido.